Ele que tem nos sustentado, Ele que tem derramado da graça dEle sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós já entoamos louvores diante da Tua presença, diante do Teu altar. E nesta hora, Senhor, vem a melhor parte, que é o nosso alimento. Esse alimento, ó Pai, que tem nos sustentado, esse alimento que tem curado a nossa alma, esse alimento que tem trazido esperança, trazido paz, trazido a força do Senhor sobre as nossas vidas. Papai querido, eis-nos aqui. Usa poderosamente o Teu servo, Senhor, para falar conosco, da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer. E continua fortalecendo o Teu servo, direcionando, derramando da graça, derramando da força, derramando da cura do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Amém? E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos falando do poder de Deus em nós. O poder de Deus, ele vem de várias formas. Ele vem na coragem, na sabedoria, conhecimento, nos milagres, em tudo. Só que ele está falando para Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós deixamos de lutar com as nossas forças e usamos a força de Deus agindo em nós. Como assim a força de Deus? Você lembra quando Jesus Cristo estava para ser levado, para ser crucificado? Pedro usou da sua força naquele momento, atacou um dos eunucos que estavam prendendo a Jesus, cortando a sua orelha. Ele usou a sua força. Jesus vai lá, pega a orelha, coloca de volta, faz um milagre. Fala para Pedro: Pedro, se eu quisesse que não me prendesse, bastaria eu orar a Deus e ele mandaria 12 legiões de anjos. Você vê você olha para Jesus e você vê uma pessoa fraca e ao mesmo tempo forte, porque Deus estava o tempo todo agindo na fraqueza de Jesus.
E os discípulos aprenderam isso. Aprenderam naquela pesca que está lá em Lucas 5, quando eles, da sua força, tentaram passar a noite inteira, não pegaram nada. Quando Jesus fala para Pedro, volte lá e lance a rede, depois de ouvir um pouco a palavra de Deus, olha o tanto que é importante a gente ouvir a palavra, mas não é só ouvir, é ouvir e acreditar, ter fé e obedecer. Pedro vai lá e lança as redes. Está certo que ele dá uma murmurada, ele fala, Senhor, passamos a noite inteira pescando, mas porque ele era um profissional naquela área, ele sabia que se passou a noite inteira e não pescou em alto mar, ali na redondeza, que não ia pegar nada mesmo, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E o que aconteceu? Naquele momento de fraqueza, porque ele viu que com a força dele ele não ia pegar nada, com a sua fraqueza, o poder de Deus se manifesta na vida dele e o milagre acontece. Então, o milagre para acontecer nas nossas vidas é preciso que a gente deixe de querer usar sempre da nossa força, do nosso conhecimento. É lógico que nós temos isso. Nós temos que ter o conhecimento. Sem conhecimento a gente não caminha para lugar nenhum. Mas ser dependente de Deus. É por isso que Deus tira aquele povo da escravidão e coloca no deserto. A força daquele povo no deserto ia resolver alguma coisa? Claro que não. A força daquele povo no deserto ia fazer com que eles sobrevivessem durante 40 anos? Não. Foi a força deles? Não. Foi o quê? Foi a fraqueza deles que fez com que Deus operasse na vida daquele povo durante 40 anos, fazendo milagres na vida dele. Precisava de quê? De alimento. Deus mandou maná que cai do céu, simbolizando o quê? A palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, a nossa fraqueza. É por isso que a gente está sempre o tempo inteiro nos humilhando. Às vezes Deus fala algo no nosso coração que a gente não consegue entender, porque é lá na frente que vai vir o verdadeiro entendimento. Algumas coisas nós vamos entender. Foi assim com os discípulos? Foi ou não foi? Quando Jesus Cristo disse, eu vou morrer na cruz, levar o pecado de cada um de vocês, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, pode ficar tranquilo. E eles acreditaram, eles entenderam alguma daquilo que estava acontecendo? Não. Quando Jesus foi crucificado, que ele morreu, o que eles fizeram? Fugir todo mundo. Esconderam, com medo. Agora pronto, vai vir os judeus, vai nos perseguir, vai vir os romanos, vai nos perseguir. O medo deles, a fraqueza deles. Mas foi no meio daquela fraqueza que eles estavam sentindo, depois de 3 dias, que Jesus entra e fala, a paz esteja convosco. Olha que coisa maravilhosa. Foi na fraqueza de cada uma daquelas pessoas que o Senhor Jesus operou. Aqueles que da sua maneira quiseram a sua força, falar, eu não preciso da palavra, sou independente, como Pedro. Se o Senhor foi preso, eu vou preso. Se o Senhor levar pancada, eu também vou. Ele estava falando de quê? Dele. Da força de quem? Dele. Mas quando foi a força dele que veio a situação, o que aconteceu com Pedro? Você é um deles. Nunca vi Jesus. Negou 3 vezes. Por quê? Porque se sentia forte. Então, para Deus operar dentro de nós, no nosso coração, é preciso. Quando Paulo estava forte, o que ele fazia? Perseguia os cristãos. Por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Batia, prendia, matava. Para ele estava normal, porque não conhecia o outro lado da moeda. Não conhecia a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus é tão importante para nós, que ela faz com que a gente entenda os desígnios de Deus nas nossas vidas. E quando ele começa a ver tudo aquilo, o poder de Deus sobre aqueles grandes homens, como que esse povo apanha e não revida, não tem, na maioria está tudo contrário, porque a palavra de Deus vem contra aquilo que o homem entende, contra a palavra do homem, contra o mundo. Tem que morrer para nascer de novo. Como que você vai entender isso se você não for espiritual? Só discerne a palavra de Deus que é espiritual, nós nos tornando espirituais. E era o que Paulo estava aprendendo. E não com qualquer um, com Jesus.
É por isso que quando Paulo está lá na frente com Barnabé, e eles são açoitados por causa do evangelho, e colocam eles presos, eles estavam o quê? Fracos. Eles conseguiriam sair daquelas correntes? Eles conseguiriam se levantar daquelas correntes com a própria força deles? Não. O que a palavra está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua força, não tem como, porque aí você vai falar, não preciso, eu não preciso de Deus, a minha força já vai dar certo de construir as coisas que eu quero construir. Mas quando você faz o que eles fizeram naquele momento de angústia, para eles foi alegria, porque eles estavam ali por causa da palavra. Então, seja olhando, a gente olhando para essa maravilhosa palavra de Deus, é uma dádiva você estar ali por causa dela. O que eles fizeram? Louvaram o Senhor. E o que aconteceu? O poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza de Paulo e Silas, quebrando todas as correntes e abrindo todas as portas. Um terremoto aconteceu para mostrar para todas aquelas pessoas que estavam lá presas que aquele povo era um povo separado de Deus, que estava aprendendo a se humilhar diante do grandioso soberano. Em Atos capítulo 12, a palavra de Deus fala assim, voltando um pouquinho, Atos 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Tiago tinha sido morto. Foi o primeiro mártir dos discípulos, dos apóstolos, foi Tiago. Pedro estava preso, pés e mãos, porque ia se passar 7 dias para que no 7º dia, que ia acabar a festa, eles iam matá-lo. E você sabe o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Agora eu pergunto para você, uma pessoa que está passando por essa situação, ela tem essa total tranquilidade se ela não souber realmente que ela está ali por causa do evangelho? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Pedro sabia, porque um dia ele disse que não negava e negou, porque um dia ele cortou a orelha de um eunuco e Jesus o repreendeu, porque um dia ele estava triste depois de ter passado a noite inteira não pescando, Jesus o trouxe de volta para fazer um conserto na vida dele, dizendo: Pedro, tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas, porque durante 3 anos e meio eu te preparei para isso. Não foi assim? Então Pedro sabia aquilo que Paulo estava falando, que Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso que ele estava lá, fraco. Podia fazer alguma coisa? Podia gritar? Podia tentar se soltar e adiantar? Não. O que ele fez? Ficou tranquilo. E é isso que nós temos que fazer. Porque se o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza, significa que a gente tem que deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. E é isso que nós temos feito. Quando nós saímos da nossa casa, da nossa zona de conforto, e rompemos várias barreiras para chegar até aqui, significa que nós estamos diante de Deus apresentando a nossa fraqueza para que o poder dele se aperfeiçoe em nós, porque nós somos dependentes da palavra de Deus. Aos olhos dos homens, Pedro já estava condenado. Aos olhos dos homens, Pedro só ia ficar 7 dias e ia ser morto. Mas a igreja continuava fazendo uma oração incessante para que Deus o livrasse daquela situação.
E Deus o livra na primeira vez? Não. Por isso ele mostra para nós a persistência de estarmos diante da palavra de Deus. O que é o poder de Deus? O que é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza pode ser a soberba, pode ser a nossa força, pode ser a soberba, a arrogância, tudo isso, que quando você se desprende, você se torna fraco. Quando você acha que você tem poder, que você é uma pessoa que sabe guerrear, que sabe lutar, que sabe vencer, você precisa de abrir mão disso para a tua fraqueza. Eu sou fraco, nós somos dependentes de Deus. E quando menos esperou, 2 dias se passaram, Pedro continuava na mesma situação, parecia que nada ia acontecer na vida dele, mas ele continuava fazendo o quê? Descansando em Deus, porque ele sabia a mesma coisa, porque ele teve uma história com Deus, e nós também temos uma história com Deus. Nós temos uma história maravilhosa. Se a gente olhar um pouquinho para trás, você vai ver Deus agindo nas nossas vidas, falando conosco, nos livrando do mal, transformando, nos fortalecendo. Em momentos que às vezes a gente estava quase desviando da palavra, o Senhor vai lá e traz de novo. Isso é que é maravilhoso, porque você está apto a querer aprender cada vez mais. 4 dias se passa, Pedro continua lá no mesmo lugar. Mas quando chega o último dia, mostrando para mim e para você que a gente tem que levar a fé até o final, não é hoje e amanhã, é hoje, amanhã e depois da manhã e até a nossa última caminhada aqui. Isso é que é ser crente de verdade. Quando foi no 7º dia, quando ninguém esperava, talvez nem Pedro esperava, um anjo cutuca e fala para ele: levanta. Quando ele levanta, as correntes caem e as portas vão se abrindo sozinhas até chegar do lado de fora. Sabe por quê? Porque Pedro deixou de usar a sua força, deixou de usar a sua sabedoria, deixou de usar a sua coragem para usar tudo que Deus tinha dado para ele. A força de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Se ele ficou esse tempo todo lá esperando, porque ele tinha certeza que Deus ia agir mais cedo ou mais tarde, e se ele não agisse, continuaria sendo Deus. Não foi que Sadraque e Mesaque fizeram? E Abednego? Se Deus quiser, nos tira desse forno, mas se Ele não quiser, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Nós somos vasos. E quando você se determina a andar nesse caminho, é preciso que você entenda, que nós entendamos isso, porque às vezes Deus faz algo que a gente não consegue entender, e não adianta a gente tentar procrastinar ou berrar com Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele movimenta, Ele move o seu cenário aqui para você aprender uma lição ali na frente. Ele mostra algo para você que você vai entender depois de 1 ano e meio, e você fala: puxa vida, eu estava errado esse tempo todo, Deus me mostrou lá atrás, mas só agora eu aprendi. É assim que Ele faz conosco. Então a nossa fraqueza é isso, é você não acreditar de verdade. Acredite de verdade em Deus, mas não na sua força, porque na sua força você cai. Quando Moisés já sabia que ele era uma pessoa escolhida, que ele era uma pessoa que estava ali para libertar aquele povo, porque ele sabia. Sabe por que eu falo para vocês? Porque Deus não coloca ninguém para fazer algo para Ele sem explicar detalhadamente aquilo que tem que ser feito. Aquela pessoa já sabe o porquê, o que ela vai fazer. Porque senão chega na hora, Deus vai falar com Moisés na sala, e você fala assim: e agora? O que eu faço? Corro? Mas ele já estava sendo preparado para aquilo. Quando ele mata aquele soldado egípcio, ele agiu com o quê? Com a sua força, da sua maneira. Deu certo? Claro que não, porque quando a gente age com a nossa força, da nossa maneira, com o nosso conhecimento, Deus não age. É por isso que ele fala: eu ajo na fraqueza. É quando você olha e fala: eu preciso do Senhor. Eu não tenho condições de vencer essa batalha sozinho. Eu preciso da tua força, Senhor. E foi isso que ele explicou para todos esses grandes homens. Então você vê Pedro numa situação que não tinha como sair. E aí ele vai bater lá onde? Na igreja que estava orando.
Ele sai e vai bater naquela igreja. E o povo orando, e acreditando no milagre. Mas quando Pedro bateu, o que aconteceu? Uma menina viu e falou: Pedro está lá fora. Ela falou: Pedro não está aqui não. Pedro está lá preso ainda. A menina falou: está lá. E aí quando eles foram, eles viram um milagre acontecendo. Por causa da fraqueza de Pedro. Mas foi sempre assim na vida de Pedro? Não. Ele era como nós? Claro que sim. Não era? Faça do meu jeito. Vai dar certo do meu jeito. Fica tranquilo, Jesus, que vamos resolver isso aqui. Parecia que era Jesus que estava dependendo de Pedro, mas nunca foi. Em Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa que teu pai, vai para a terra que eu lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos Abraão tinha? 75 anos. O poder de Deus estava se aperfeiçoando no quê? Na fraqueza de Abraão. Na fraqueza. Abraão era forte? Não. Abraão era jovem, na flor da idade, para vencer batalhas? Não. Mas bastou Abraão sair dali e tudo aconteceu? Claro que não. Mas precisou dele sair da zona de conforto. Não é isso que a gente faz? Vencer as barreiras, os obstáculos. Estava tranquilo na casa de seus pais, na cidade que ele morava, conhecia várias pessoas ali, nasceu ali naquele lugar. É fácil quando você abandona tudo e vai para um lugar que você não sabe nem aonde? Não. Você se torna fraco lá. Você precisa de Deus a todo o momento. E foi isso que Abraão aprendeu durante essa caminhada dele. Para que chegasse com 90 anos e o Senhor falasse para ele: agora você vai ter um filho, o filho da promessa. Ele falou: 90 anos, nunca na minha vida que eu vou ter filho. Não acreditou, mas engravidou a escrava. A escrava deu certo com a sua esposa, não. Aí você sabe o que aconteceu? Porque ele agiu com a sua força. Então nós estamos mostrando, quando a gente age por nós, não dá certo. Você e nós somos espirituais. Espiritual age sob a palavra de Deus. Abraão quis ajudar a Deus. Deus precisa de ajuda? É claro que não. Deus já tinha livrado ele de várias situações, de lutas, de guerras, ter vencido. Quando aquele rei pega a sua esposa, Deus manda devolve a esposa do meu profeta. Quando Sodoma e Gomorra estava queimando, Abraão tentou ainda intervir com Deus para que não fizesse aquilo com aquele povo. Mas adiantou? Tudo isso foi aprendizado na vida de Abraão. Por que ele não acreditou quando Deus falou que ia ter um milagre? Isso acontece com a gente também. Você tem uma caminhada grandiosa com Deus e às vezes você quer pensar da sua maneira. Deus te dá um sinal, você fala: não, vou fazer do meu jeito, do jeito que eu estou pensando. E às vezes não, às vezes a gente tem que orar um pouco mais, esperar um pouco mais, acreditar um pouco mais. Não é verdade? Deus ficou 10 anos sem falar com Abraão, porque Abraão fez a sua força. Agora imagine vocês, eu tiro por mim, eu falo sempre para minha esposa, eu faço parte da palavra de Deus, eu faço parte disso aqui. Eu não consigo me ver sem estar pregando o Evangelho. Eu não consigo me ver sem estar pregando o Evangelho, porque
Porque quando a gente prega, a gente ouve, a gente aprende, a gente cresce, a gente desenvolve, continua cada vez mais dependendo de Deus. E isso é bonito, você ser dependente de Deus. Você não é dependente de qualquer um, não. Você é dependente daquele que tem todo conhecimento, sabedoria, poder. Está em todos os lugares, te protege. Depois de 10 anos, parecia, depois de 10 anos, Deus sem falar com Abraão, Deus volta de novo para falar com ele. Ele deve ter ficado bastante triste, não ficou? Você tem intimidade com Deus, de repente Deus não te responde, você ora, Ele não fala com você, você ora na parede, em algum lugar, você não vê mais o sinal dele. É muito triste isso. Porque você saiu de uma determinada situação, de um determinado lugar, para se aproximar de Deus, para fazer a vontade de Deus. Não foi isso que Abraão fez? Foi por isso que Deus, depois de 10 anos, volta para falar com ele. Foi uma lição que ele aprendeu. Porque dessa vez ele volta e fala: você vai ter um filho, o filho da promessa, vai chamar Isaac. E aconteceu? Aconteceu. Como você acha que a fé de Abraão se torna depois disso? Você acha que da agora para frente ele ia usar a sua força ou a força de Deus? Você acha que ele ia deixar Deus derramar poder sobre a fraqueza dele? É fácil de descobrir, porque depois que Isaac já está com 20 e poucos anos, Deus vai nele de novo e fala: leva teu filho, o filho que tu amas, o teu único filho, e faça o sacrifício para mim. O que Abraão fez? Aquilo que Deus tinha mandado. Porque se fosse agir pela força dele, ele ia falar assim: nunca. Mas Deus agiu na fraqueza dele. Ele falou assim: Deus sabe o que eu não sei. Deus me protege, me protegeu esse tempo todo, me deu o filho. Eu acredito no milagre de Deus. E o milagre aconteceu na vida dele. Por causa de Abraão, pai da fé, aqui nesse momento do sacrifício, foi onde surgiu Israel. Por causa dessa grandiosidade que ele fez. Mas para a gente fazer algo grande para Deus, é preciso que a gente seja fraco, dependente do Senhor. 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17. Olha o que é a fraqueza. Samuel 17, 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. O povo lhe tornou a responder como dantes. Olha só a fraqueza de Davi e o poder de Deus sendo apoderado sobre ele por causa da sua fraqueza. Ele foi humilhado aqui pelos seus irmãos quando ele chegou, e ele continuou caminhando para frente. Quando ele vai ao encontro de Saul, a mesma coisa. Saul fala para ele: você é pequeno, você é moço, você não é guerreiro, você não vai conseguir nunca vencer essa batalha. Mas mais uma vez você vê Davi fraco, porque em nenhum momento você vê Davi dizendo: eu consigo. Ele fala: o meu Deus consegue. E é isso que nós temos que falar, aprender a falar sempre. Eu não entendo determinadas coisas, mas o meu Deus entende e vai me dar a revelação, vai me fortalecer, vai abençoar o meu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Uma nova etapa está acontecendo, porque Deus sabe de todas as coisas. É a gente aprender a confiar no poder de Deus agindo na nossa fraqueza. Quando a gente fala: Senhor, eu não estou entendendo, mas que o Senhor haja em nós, haja em mim poderosamente. Você está fazendo, você está abrindo a guarda para que Ele use poder em nós.
Não foi isso na vida de Davi? Ele poderia ter voltado. Ele poderia, na primeira humilhação dos seus irmãos, falar: vou embora, se vira com esse problema de vocês. Não, ele continuou avançando. Sendo humilhado, e a palavra de Deus fala: aquele que se humilhar será exaltado. E continuou avançando. Mas você tem que ser espiritual para entender isso. E aí o que aconteceu? Diante de Golias, Golias também foi outro que humilhou ele. Eu sou lá um cão para você vir com um pedaço de pau na mão para mim? Davi falou assim: o Deus que eu sirvo vai vencer. E a pedra atingiu e ele caiu. E a vitória foi conquistada. A nossa vitória só vai ser conquistada através das nossas fraquezas e Deus agindo em nós. Ele sempre nos dá sabedoria para a gente entender. E mais uma vez Ele está nos dando mais armas para a gente lutar. Porque a palavra de Deus não é espada, não é o escudo. Então ela é ferramentas para a gente. Quando você aprende a lutar com essas ferramentas, você vence obstáculos. Quando Jesus estava lá no deserto, o inimigo chegou e falou: tu é Deus, transforma essas pedras em pães. Ele usou as ferramentas para se defender. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio, ele citou a palavra de Deus e mais uma vez ele foi resguardado. E tornou-se outra vez o inimigo afrontando. E mais uma vez ele usa a palavra, até que ele vai embora. Ataca outras vezes, mas sempre Jesus estava com a palavra de Deus, se defendendo de tudo. E Davi se torna esse vencedor. Então Davi não foi vencedor, não era porque ele sabia lutar, não é porque ele sabia guerrear, não é porque ele tinha essa coragem toda, é porque Deus estava com ele. E esse mesmo Deus está conosco, em nome de Jesus. Em Êxodo capítulo 3, para terminar, Êxodo 3 mesmo? Êxodo. Eu fui lá em dia. Depois dos 50 a coisa pega. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. O grande encontro de Moisés com Deus. Agora, se Moisés era escolhido desde criança, se todo mundo sabia que Deus tinha um projeto na vida dele, por que Deus não falou com ele antes? Por que Deus não agiu tão poderosamente na vida dele antes? Já pararam para se perguntar? Porque Moisés, ele sabia que ele era o libertador daquele povo. Você pode ter certeza que ele sabia, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. Só que o que a gente não consegue entender é a maneira que Deus trabalha em cada um de nós. E Moisés precisava de diminuir a grandeza, diminuir a sua força, de parar de acreditar na sua sabedoria, de tudo aquilo que ele achava que era, um guerreiro, um lutador. Ele era um lutador. Quando ele chega diante do poço, quando as filhas do que se tornou seu sogro, né, Jetro, os outros pastores não deixaram elas dar de beber ao rebanho. Moisés foi lá com a espada e espantou todo mundo. Ele era um guerreiro, ele tinha conhecimento de luta, de tudo, letrado, formado. Isso para Deus resolve alguma coisa? Ajuda, mas não resolve. Porque uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender é se
humilhar diante dele. Eu tenho conhecimento e esse conhecimento me leva a entender que o meu conhecimento não é nada diante do conhecimento de Deus. Legal, né? A minha sabedoria, sendo sabedoria dos homens, é mais fraca do que a loucura de Deus. Está vendo? Então você vê que Deus é incomparável conosco. Não tem nem. Então precisou de Moisés ser lapidado. O que é colocar fraqueza nele? O que é fraqueza? Não era mais neto de Faraó. Era um simples cuidador de ovelhas. Era uma pessoa humilde, uma pessoa que agora não tinha poder, não tinha espada, não tinha mais nenhuma força naquele lugar, e era um deserto que ele estava. Quando ele viu que ele era fraco, o Senhor foi lá e falou com ele. E tanto é verdade que quando Deus manda ele voltar para o Egito, ele fala: quem sou eu para voltar no Egito? Não sou ninguém. Está vendo? Sou fraco, o que eu vou fazer? Como que eu vou lá? O Senhor falou assim: agora sim. É aí que o meu poder se aperfeiçoa. É na fraqueza de cada um de vocês. É vocês abandonar aquilo que vocês acham que conhecem, que sabem e tudo aquilo mais. E falar assim: nós precisamos do poder de Deus em nossas vidas. E aí aquele mesmo Moisés que nasceu naquele lugar, que cresceu, ficou lá com 40 anos de idade, aquele já estava com 80, mais 40 anos levou para ser transformado ou destransformado. E a partir desses 80 anos de idade na vida dele, ele volta para aquele mesmo lugar. Só que agora ele não volta sozinho, ele volta com o poder de Deus dentro dele, agindo dentro dele. E aí sabe o que aconteceu? O milagre, a libertação, a transformação, o povo ficou livre. Tudo porque Deus agiu através de Moisés. E Deus agiu através de Paulo, através de Pedro, através de todos esses grandes homens, de Abraão, de Davi. E age em cada um de nós também. Se a gente se dispor a se humilhar, a nos tornarmos fracos. Mas eu digo fraco é em tudo aquilo que você for agir, você colocar Deus na frente. Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha família, abençoa a nossa igreja, a igreja do Senhor, que nós tomamos conta com tanto carinho, que nós viemos aqui para aprender e ouvir a tua voz. Continua abençoando a nossa cidade, para que a nossa cidade entenda que a coisa mais grandiosa é a tua palavra, e possam buscar-te, para que o Senhor possa falar com cada um deles, Senhor, usando nós ou as outras pessoas que também fazem a mesma coisa, pregar o teu evangelho. Continue abençoando em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos pela essa rica e maravilhosa palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé nesta noite. Vamos estar agradecendo a Deus por essa rica palavra. Agradecer a Deus pela semana que se inicia. Agradecer a Deus porque Ele tem suprido as nossas necessidades materiais e espirituais. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite nós estamos aqui, ó Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel com cada um de nós. Agradecer, Senhor, pela semana que se inicia. E diante de Ti, Senhor, nós apresentamos todas as nossas obrigações que temos que cumprir. Desde já nós te clamamos, invocamos o Teu santo nome, que o Senhor venha quebrar as barreiras, os impedimentos, tirar tudo que não provém do Senhor, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor durante essa semana. E tudo o que fizermos, Senhor, que nós venhamos fazer por excelência, e que o Senhor vai à nossa frente, em nome do Senhor Jesus. Continua abençoando o nosso lar,
abençoando os esposos, as esposas, os filhos. Continua abençoando, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa cada um que nos escutou nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, ó Pai, venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém? Estenda as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.